Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre como utilizar o Mendeley. O Mendeley, para quem não conhece, é um programa gratuito que nos ajuda muito na hora de organizar as referências num artigo ou num trabalho. Então, quem tiver interessado em saber mais sobre esse programa, alguns segredos, eu vou compartilhar com vocês aí agora. Bom, então o que vocês estão vendo aí agora é a página do Mendeley. Basta vocês procurarem no Google e aqui vocês veem onde clicar para fazer o download. É simplesmente clicar e baixar. Outra coisa que eu acho interessante você ter é uma conta aqui em Create Account para você ter acesso ao Mendeley online. Não é obrigatório, mas vocês vão ver que em alguns momentos pode facilitar a vida de vocês. Bom, uma vez instalado, esse é o layout do programa no computador de vocês. Aqui no meu caso, como eu já tenho várias referências adicionadas, elas todas aparecem nessa lista de referências. Aqui do lado esquerdo, vocês têm várias subdivisões das referências. Então, vocês têm como ver todos os documentos, quais que foram adicionadas mais recentemente, quais que foram recentemente lidas. Se você tiver alguma marcada como favorita, aqui no caso eu não tenho nenhuma. Uma pasta que você coloca os seus artigos, quais foram as suas publicações. E você pode criar pastas. Então, aqui em Create Folder, você coloca o título na pasta que você desejar. Outra coisa que você pode utilizar do Mendeley é essa questão dos grupos. Você cria um grupo, então você coloca o nome do grupo e você determina se esse grupo vai ser público ou se só as pessoas que você convidar que vão ser aceitas. E dessa forma você pode, por exemplo, compartilhar referências com outras pessoas. Ou, por exemplo, você está escrevendo um trabalho junto com um colega e vocês querem compartilhar as referências, né, que vocês estão utilizando. Então, isso muitas vezes pode ser útil. E quando eu falei de criar a conta online, isso ajuda, porque se vocês verem aqui, eu entrei na minha conta online do Mendeley, e vocês têm aqui na Library, vocês vão ver todas as referências, elas vão estar online também. E você consegue ver os seus grupos aqui embaixo, interagir com o seu grupo, adicionar as referências aqui online e aí a outra pessoa vai ter acesso online também. Então, por isso que talvez seja interessante você ter a conta online do Mendeley. Mas vocês podem estar se perguntando como que eu coloquei essas referências aqui dentro do Mendeley. Nesse caso, a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Qual seria a primeira forma? Por exemplo, você já leu um artigo, gostou dele, se interessou por ele e fez o download do arquivo PDF dele. Então, você já tem, aqui, por exemplo, eu vou abrir para vocês uma pasta em que eu tenho alguns artigos já em PDF. Mas eu não tenho a referência deles baixada no Mendeley. O que você pode fazer nesse caso? Você simplesmente vai pegar o arquivo que você tem aqui em PDF e você vai arrastar ele para dentro da sua pasta do Mendeley. Com isso, vocês veem que ele já foi adicionado e, inclusive, o PDF dele também, se você clicar duplo, já fica salvo. Mas vamos supor que você não tenha o PDF do seu artigo. Vou direto no site da revista. Então, eu encontrei aqui, por exemplo, um artigo nessa revista, Applied Catalysis B, e eu quero baixar a referência desse artigo. O que eu posso fazer? Você clica aqui no Export e aí clica em Save to Mendeley. O que eu faço? Eu abro o Mendeley logo depois de ter feito o download da referência, venho aqui em Add Files, procuro a referência que foi feito o download e clico em abrir. Dessa forma, a nova referência aparece aqui para mim. Outra maneira também que a gente tem de fazer isso é no Export, Export Citation to RIS. Você clica e aí é a mesma coisa. No caso, por exemplo, de uma revista da ACS, peguei aqui um artigo do JACS.
Como que a gente faz? Você tem, nesse caso, outras opções. Você pode vir aqui em Export e você faz o download da citação que você quer. E aí, da mesma forma, eu vou ter que ir no Mendeley, venho em adicionar Add Files e adiciono aquela referência que eu acabei de fazer o download. No caso da ACS, e até onde eu vi foi só para a ACS que funciona, você tem como ver essa referência no Mendeley Online. Clicando igual eu cliquei, já vai ter essa referência no seu Mendeley Online. Se você tem uma revista, por exemplo, da Royal Society of Chemistry, eu tô falando mais de química, gente, porque é a minha área, né? Isso aí vocês vão ter que analisar para cada tipo de revista que vocês vão trabalhar. No caso aqui da Royal Society of Chemistry, um exemplo do New Journal of Chemistry, vocês têm que rolar a página e aqui do lado direito vamos ter as opções de baixar a citação. Então, da mesma forma, você pode clicar no BibTeX, no RIS. Então, vamos no RIS e Go. E aí, a mesma coisa, eu vou lá no Mendeley, adicionar, Add Files e dou um clique duplo nessa nova referência que eu baixei. E no caso de uma revista da editora Wiley, então aqui é o caso da Angewandte Chemie. Aqui também vocês têm essa possibilidade se vocês vierem aqui em Tools. Então, Tools, Export Citation. E vocês vão fazer o download da citação. Então, ele te dá vários formatos. O RIS geralmente é o que eu uso, ou o BibTeX, para quem quiser, né? Então, é só você clicar e fazer o download. E aí vai funcionar da mesma maneira. Mas aí você pode estar se perguntando, e se eu precisar citar um livro que eu não vou encontrar esse tipo de referência de citação automaticamente só para fazer o download? Então, eu vou dar 2 exemplos de livros para vocês. O primeiro exemplo é um livro que foi publicado pela editora Springer e ele foi disponibilizado para download gratuitamente no site deles. Então, como que a gente faz? Eu tenho aqui o PDF do livro. Esse livro, por ser dessa editora, que é editora de artigos científicos, ele tem um número DOI. Então, aqui, vocês conseguem ver que ele tem o DOI. Tendo esse DOI, é muito fácil da gente criar uma nova referência no Mendeley. Então, vou abrir o Mendeley, venho aqui em Add, e clico nessa última opção, que é o Add Entry Manually. Então, eu que vou fazer uma entrada de uma referência para o Mendeley. Nesse caso, é um livro. Então, eu clico aqui no tipo e coloco Book. Mas vocês podem ver que ele tem vários tipos. E se eu rolar aqui para baixo, ele vai ter justamente o campo para eu colocar o DOI. Então, eu volto lá no arquivo, dou um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui e clico nessa lupa que está do lado direito. E automaticamente o Mendeley já encontrou o título, quem que é o autor, o ano de publicação. E você pode complementar. Se você quiser colocar um número de páginas, você pode digitar. Edição, você consegue também editar. Você consegue modificar todos esses campos. E aí você clica em salvar. Então, ele ficou salvo aqui como um livro. Mas, supondo que é um livro que não tenha o DOI, ou seja, um livro de química geral que você pegou na biblioteca. Como fazer nesse caso? Aqui eu tenho um exemplo de uma referência que foi feita dessa maneira. Então, é um handbook que falava de propriedades de solventes. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês, Add Entry Manually, eu digitei, coloquei aqui livro, digitei o título, o nome do autor. Nesse caso, na verdade, era uma seção de um livro, né? Era um capítulo de um livro. Então, o título, os autores, em qual livro que ele estava inserido. Então, todos esses dados você tem naquelas primeiras páginas de um livro, você consegue acessar esses dados. E aí, depois de preencher tudo, você salva e aí ele vai ficar salvo para você utilizar no Mendeley. Então, com relação à sua biblioteca de referências, está tudo certo. Mas como que eu vou adicionar essas referências quando eu estiver escrevendo o meu trabalho no Word? Então, aí entra o plugin. O que é o plugin? Ele vai inserir no Word de vocês alguns botõezinhos novos que vão fazer esse link direto com o Mendeley, ok? Então, vamos lá.
Como fazer isso? Com o Mendeley aberto e o Word fechado, vocês vêm aqui em Tools, Install MS Word Plugin e clique em OK. É bem rapidinho, tá? Então, quando você abrir o Word, você vai ver que vai ter o plugin lá instalado.